Olá, pessoal, sejam bem-vindos à plataforma Moretti. Eu me chamo Maria Eduarda Barreiro Marques e neste vídeo vamos conversar sobre fogões a biomassa para áreas rurais, abordando alguns aspectos gerais contextualizando a utilização de fogões a biomassa, os detalhes do funcionamento junto a algumas características técnicas, questões de saúde, ambiente e sociedade que se relacionam, as barreiras na implementação e as perspectivas de futuro da utilização. Mas afinal, o que seria biomassa? A biomassa é um material biológico não fossilizado e biodegradável derivado de organismos vivos, animais e plantas. É tipicamente composta de lignina, celulose, hemiceluloses e extrativos como gorduras, resinas e cinzas. A biomassa é considerada uma fonte de energia sustentável e baixa em carbono, porque é uma fonte cujos ciclos de combustível são neutros em termos de emissões de gases do efeito estufa. A maneira mais comum de utilizar biomassa, especialmente em países de baixa renda, é queimando-a diretamente como combustível em fogões. Algumas biomassas comuns usadas como fontes primárias de energia para cozinhar incluem carvão vegetal, lenha, resíduos de colheitas, estercos, entre outras. Agora, falando especificamente sobre os fogões, embora existam vários modelos e tipos, os fogões são classificados como tradicionais, como os fogões abertos que utilizam carvão tradicional, e melhorados, como os fogões de biomassa de casca. Os fogões tradicionais são caracterizados por terem baixo desempenho de combustível, térmico e de emissões, por serem mal projetados, sem métricas de combustão, onde os combustíveis não são queimados adequadamente, resultando em altas emissões. No continente africano, leva a uma taxa de mortalidade anual de quase 600 mil pessoas, com milhões de casos de doenças crônicas. Já os fogões melhorados possuem designs avançados, desenvolvidos para amortecer as desvantagens dos fogões tradicionais. A palavra melhorado significa reduções potenciais no uso de combustível e emissões tóxicas, embora os benefícios potenciais vão muito além disso, pois incluem segurança, redução de custos e economia de tempo, entre outros. Geralmente, os fogões de biomassa melhorados são classificados com base no desempenho, modo de combustão e tipo de material de construção. Aqui nós temos exemplos de fogões tradicionais, representados pelas imagens indicadas com as letras A, B, C e D, e os fogões melhorados, indicados pelas imagens E, F, G e H. Já aqui nós temos uma tabela comparativa entre os diferentes tipos de fogões, combustível utilizado, modo de fluxo, tipo de isolamento, a economia de combustível, a redução de CO2 em toneladas por ano, o percentual de redução de monóxido de carbono e a redução de material particulado emitido. Eu destaco o fogão a biomassa melhorado de fluxo forçado, que apresenta uma economia de 49% de combustível e redução de emissão de monóxido de carbono e material particulado que ultrapassa os 50%. Aqui temos alguns exemplos de fogões. O gaseificador de biomassa é um equipamento que consiste em submeter a biomassa a altas temperaturas, na presença de um agente oxidante, como o ar, que provoca uma reação de oxidação parcial da biomassa, chamado de gás de síntese. Esse gás é formado por hidrogênio e monóxido de carbono e pode ser usado para gerar energia elétrica ou energia térmica. Em segundo, temos o fogão Udairage. É um modelo de fogão de cozinha melhorado, geralmente feito de tijolo e cimento refratário, com uma construção de dupla panela que o torna mais eficiente do que os fogões tradicionais. O fogão Tiki-Kill é basicamente um fogão do tipo foguete, mas foi adaptado para se adequar às condições da maioria das famílias da Etiópia e às técnicas de produção locais. Por isso, recebeu o nome de Tiki-Kill, que significa apropriado, de acordo com o uso de materiais locais, tamanho de panela e facilidade de produção. As etapas de um projeto de fogão a biomassa pode ser resumida em: primeiro é feita a seleção do tipo de combustível o qual ele operará, depois são escolhidos os materiais das diversas partes do fogão e, por fim, são feitos os testes. Na fase 1, de seleção do tipo de combustível, o projetista decide se ele será do tipo monocombustível ou multicombustível, com base no qual a câmara de combustão será projetada. É importante projetar cuidadosamente a câmara de combustão e selecionar o material apropriado que conservará o calor e melhorará a transferência de calor da câmara de combustão para o meio de cozimento. Outras características, como a geometria do fogão e da panela, o tipo de combustível e o espaço disponível entre a panela e o fogão, são igualmente essenciais. A fase de seleção de materiais do projeto do fogão também é muito importante para alcançar um fogão termicamente eficiente.
Existem diferentes tipos de materiais usados na construção de fogões e eles diferem em características conforme indicado na tabela. Em geral, os materiais do fogão devem ser selecionados com base no desempenho, eficiência energética, segurança, durabilidade, tempo, acessibilidade, ou seja, vida útil, custo unitário, consumo de combustível, e usabilidade, a facilidade de ignição, portabilidade, tempo economizado, limpeza e interface do usuário. A tabela indica os materiais mais utilizados, podendo ser de argila, alumínio, ferro fundido, aço e cimento, além das vantagens, desvantagens e as possíveis utilizações. O cimento, por exemplo, apresenta custo moderado, com o material sendo relativamente fácil de ser encontrado e trabalhado, além de possuir capacidade de ser integrado com outros materiais. Por fim, são realizados os testes de qualidade nos fogões. Nesta fase, um fogão recém-desenvolvido é submetido a pelo menos um ou mais testes para validar seu desempenho. Os protocolos amplamente utilizados para teste de desempenho são os testes de fervura em água, o teste de desempenho de cozinha e o teste de cozimento controlado. No teste de fervura em água, uma quantidade conhecida de água é colocada em uma panela padrão e é aquecida até atingir o ponto de ebulição. São então registrados o tempo, a quantidade de combustível consumida e as variações de temperatura da água para posterior análise. No teste de desempenho de cozinha, é comparada a quantidade de combustível do fogão tradicional com o fogão experimental. O teste de cozimento controlado é realizado em laboratório e são comparados o combustível consumido e o tempo gasto cozinhando uma refeição em fogões diferentes em condições controladas. Em relação às opções disponíveis no mercado, pode-se encontrar fogões de diferentes preços e diferentes tipos de combustíveis. Em relação a questões socioambientais, é importante destacar que a exposição crônica a poluentes no ar está diretamente relacionada ao surgimento de doenças respiratórias e outros problemas de saúde. A queima de combustíveis de biomassa em fogões tradicionais ou fogueiras emite grandes quantidades de poluição do ar, incluindo material particulado fino e monóxido de carbono. Isso resulta em distúrbios de saúde significativos, como problemas respiratórios, pressão arterial e cardiovasculares. Além disso, o uso intensivo de lenha e carvão como fonte de energia contribui significativamente para a degradação ambiental, afetando assim a biodiversidade. Por outro lado, a adoção de biocombustíveis compactados, como briquettes ou pellets, ajuda a reduzir a pressão sobre as florestas nativas, pois eles podem ser produzidos a partir de resíduos agrícolas ou industriais, representando uma alternativa mais sustentável. E, por fim, vale ressaltar que a aceitação de novas tecnologias, como os fogões melhorados ou o uso de biocombustíveis, está diretamente associada à participação da comunidade. Isso significa que o sucesso dessas inovações depende muito do envolvimento das pessoas, da conscientização e da adaptação às realidades locais. Nesse contexto, algumas barreiras na implementação podem ser citadas. A preferência por modelos tradicionais e a falta de vontade de mudar para modelos melhorados, principalmente porque não estão disponíveis nos mercados locais. Um fator importante que limita a adoção de fogões de biomassa melhorados é a disposição dos usuários a pagar pelos fogões. Isso pode estar associado a algum fator social ou comportamental. Outro ponto importante é a indisponibilidade de fogões melhorados nos mercados locais. Se o produto não está acessível fisicamente, mesmo quem quer comprar pode não conseguir. E por fim, mas não menos importante, está a falta de envolvimento dos usuários finais nas decisões. Quando as pessoas que vão utilizar os fogões não são incluídas nas escolhas sobre design, funcionamento e implementação, isso pode levar à rejeição ou desinteresse. Em relação às direções e recomendações para promover o uso sustentável de fogões e combustíveis alternativos, primeiro, é essencial trabalhar no desenvolvimento de modelos de baixo custo para que mais pessoas possam ter acesso a tecnologias limpas e eficientes. Isso torna a transição para fogões melhorados mais viável economicamente para todas as comunidades. Além disso, precisamos garantir a disponibilidade de combustíveis de biomassa processados nos mercados locais. Ou seja, é necessário fortalecer cadeias produtivas, como a de produção de briquettes e pellets, para substituir a lenha tradicional e reduzir a pressão sobre as florestas. Também é fundamental melhorar as intervenções globais e os projetos de fogões a lenha, incorporando inovações tecnológicas, feedback das comunidades e estratégias de disseminação que respeitem as culturas locais. Por fim, é muito importante estabelecer políticas claras sobre o uso de fogões melhorados. Essas políticas podem incluir incentivos fiscais, regulamentações e programas de apoio para garantir que a transição seja sustentável e alcance o maior número de pessoas possível. Portanto,
Integrar essas ações é fundamental para transformar a realidade do uso de energia em comunidades, promovendo saúde, a preservação ambiental e qualidade de vida. Aqui estão algumas referências utilizadas para a elaboração do vídeo e obrigada pela atenção.